Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite para você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha, se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like é muito importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais os nossos conteúdos. Fechou? Vamos, galera, agora comentar as notícias do Flamengo nessa terça-feira. Terça-feira movimentada. Pedro voltando aos treinamentos normalmente. Teve uma reunião na noite dessa segunda-feira e o Pedro voltou a treinar normalmente. Vamos estar comentando essa notícia. Vamos comentar das oportunidades também de mercado. Tem o Luciano Vinheto, que está sem clube. A gente vai falar um pouco mais sobre o jogador. Vamos comentar também sobre o Wendel. Saiu uma nova informação agora há pouco do jogador. A gente vai estar comentando sobre isso e muito mais, galera. Estou aqui com o meu companheiro de canal, Diego. E aí, Diego, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, salve, salve, galera. Tamo aí, André. Flamengo, como sempre, essa montanha-russa de emoções, toda hora novidades. Tamo aí para poder falar um pouquinho dessas últimas 24 horas aí movimentadas do Flamengo, Pedro, tem jogador de Premier League aí também, que agora está sendo sondado e falado no Flamengo, o próprio Vieto, Carrasco. Então, assim, vamos ter bastante assunto aí pela frente. Vamos começar falando sobre o Pedro, só para a gente bater o martelo, encerrar esse assunto. A gente espera que esteja tudo resolvido. Teve uma reunião do Marcos Braz com os empresários do Pedro. Parece que o Marcos Braz foi até a casa do jogador para ter essa conversa. Então, ficou tudo acertado. O Pedro voltou aos treinamentos normalmente na manhã dessa terça-feira e parece que está tudo resolvido. Agora é só aquela questão de se acertar ali com o Sampaoli, com o elenco, e o Pedro brigar pela posição de titular no Flamengo. Ele, na minha opinião, tem que mudar a postura para poder estar entrando no lugar do Gabigol. O que você pensa sobre toda essa situação e esse final feliz aí para o Flamengo, conseguindo acertar as arestas com o Pedro? Bom, vamos lá. Final feliz até a página 2, né? Pelo menos por enquanto. Agora, fato é que ontem mesmo no nosso vídeo aqui, a gente falou sobre isso, eu dei minha opinião, de que isso terminaria exatamente dessa forma, numa conversa, numa reunião entre os dirigentes do Flamengo com o Pedro, e que não passaria muito disso. É um jogador que tem muito potencial, é verdade, mas ele sabe que joga no clube onde tem jogadores com tanto potencial quanto ele, ou até mais. Quando ele chegou, André, sempre ficou muito claro que o Pedro iria brigar por posição. Ele foi contratado para ser uma outra opção diferente no ataque daquele time do Jesus. Então não era novidade nenhuma para o Pedro que ele seria reserva nesse time. Quando ele chegou, já tinha Gabigol, já tinha Bruno Henrique. E até mesmo, para quem não viu, hoje saiu uma matéria no GE falando que o Pedro tem 1 minuto a mais de tempo com o Sampaoli, em média de tempo jogado com o Sampaoli, do que ele tinha com o Dorival Júnior. Então, assim, esse mimimi todo não faz tanto sentido. Cabe a ele encontrar o bom futebol, aproveitar as oportunidades, ser menos afobado e fominha quando tiver que jogar, ajudar como ele vinha melhorando na questão do desempenho dele, na recomposição, na marcação, naquele perde pressiona, para poder ganhar alguma vaga ali no ataque. Então, assim, a gente já falou ontem sobre isso. O Pedro não consegue mais jogar no Brasil com relação a Campeonato Brasileiro, já tem mais de 7 jogos. Ele também, até o momento, não tem nenhuma proposta da Europa para pagar o que o Flamengo pede, que é mais de 30 milhões de euros por ele. Então não tem jeito. É ir para lá, jogar e fazer o dele melhor. E a gente espera, sinceramente, que essas arestas aí com o Sampaoli sejam aparadas, porque é um jogador fundamental e a gente vai precisar muito dele para o restante da temporada. Vamos passar agora para outro assunto, que é as oportunidades de mercado que o Flamengo pode aproveitar aí nesse final da janela. Parece que foi oferecido o Lanzini para a diretoria e departamento de futebol. Tem o Luciano Vinheto, que também está sem clube, teve o seu nome ventilado no Flamengo. E tem o caso do Wendel, que, segundo o Vene Casagrande informou agora há pouco, o Flamengo desistiu da contratação do jogador. O Zenit vazou a proposta que o Flamengo enviou por e-mail, ou seja, o Zenit não queria vender, a realidade é essa, ou queria fazer um negócio onde eles se dariam muito bem.
Queria um negócio nos moldes do Yuri Alberto, foi o Corinthians, que ali foi um negócio muito bom para os russos e mais ou menos para o Clube Paulista. E o Flamengo não está nessa necessidade toda, encerrou as negociações, parece que finalizou tudo, nem Claudinho e nem o Wendel estão descartados, pelo menos por hora. Faz um pacotão de comentários aí em relação a Lanzini, a Luciano Vieto, a essa desistência do Wendel e do Claudinho também. Vamos lá. Com relação ao Wendel, Claudinho, né, não era novidade para ninguém, que seria muito difícil. Os russos jogam duro realmente, é um time que não tem essa necessidade toda de grana, porque é um time muito rico, tinha acabado de vender a maior contratação que foi feita na Arábia nessa janela aí, foi do Malcolm, que era do Zenit, então eles não estão desesperados por dinheiro. E, sinceramente, o Wendel é bom jogador? Viria, agregaria muito ao time, mas os valores pedidos, sinceramente, na minha opinião, já estavam um pouco fora da realidade. Para um jogador que a gente não sabe nem se viria para ser titular absoluto do Flamengo e tudo mais, eram valores muito altos. Se ele fosse um jogador que a gente soubesse assim, não, é um cara internacional, vai chegar, vai vestir a camisa ali, é titular absoluto. Então, de fato, tem mesmo que sair. O Flamengo chegou num teto ali de 15 milhões de euros, que eu acho que gera um valor totalmente aceitável pelo jogador. E agora o Zenit vai ficar com essa batata quente na mão, porque a gente não sabe se essa história do Napoli é verdade. Eu, particularmente, não acredito muito que o Napoli iria fazer uma proposta tão alta pelo Wendel. Mas vamos aguardar. A gente tem jogadores para suprir essa necessidade, não tem esse desespero todo. Eu acho que com esse valor a gente pode conseguir algo melhor. Com relação ao Lanzini, falar aqui um pouco mais breve, mas é o seguinte: o Lanzini, para quem não lembra, ele era um jogador do River Plate, ele foi muito jovem emprestado ao Fluminense, foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 2012, foi um empréstimo, depois ele retornou para o River, e depois ele acabou indo para o West Ham. No West Ham, ele nunca conseguiu ser um titular absoluto do time, porém, é um jogador nessa passagem, teve mais de 27 gols, mais de 20 assistências, é um jogador muito bom. É um jogador de criação, é um jogador que tem um passe muito apurado, que faz excelentes lançamentos, tem uma visão de jogo muito boa. Seria um cara que viria com uma oportunidade de mercado por estar sem clube, o que facilitaria muito para o Flamengo não ter que pagar, tirar o jogador de lá, pagar a multa rescisória e nada disso. Então isso tornaria muito mais viável a contratação de jogador, que é um jogador, se não me engano, tem 27, 28 anos, uma coisa assim, não é um jogador com uma idade tão avançada. Eu acho uma boa contratação. Seria um jogador que viria para fazer uma sombra ali para o Arrascaeta, uma posição que hoje a gente não tem no nosso time. Então eu acho que valeria muito a pena, o Flamengo poderia muito sim focar. É um jogador que joga muito bem pelo centralizado, joga muito bem também caindo pela ponta esquerda. Então, é uma posição que o Flamengo tem carência e que eu acho que valeria muito a pena investir. O Vieto, para quem não lembra, foi aquele jogador, acabou com o Flamengo no Mundial, jogando pelo Al Hilal. É um jogador com passagens pela Europa também, jogou no Vila Real, não foi, André? Vila Vila Real, Real e tudo Atlético de mais. Madrid, Sevilha. E jogou para alguns times na Espanha. É um bom jogador, tá? Eu acho ele um bom jogador, mas já é um jogador que já está naquela escala já mais descendente e tudo mais. 29 anos. Mas não conseguiu se firmar e ser a estrela que se esperava dele em lugar nenhum. Né? E aí, tá acabando o contrato lá no Al Hilal. Eu, particularmente, se tivesse que escolher entre o Vieto e o Lanzini, eu ainda ficaria com o Lanzini, pela carência que o Flamengo tem naquela área do campo ali. O Flamengo não tem ninguém que faça sombra ao Arrascaeta. Então, acho que por essa necessidade, eu ficaria com o Lanzini. Você tem a falar, Ana? Você concorda comigo? Acha que o Vieto seria uma oportunidade melhor? Se tivesse a oportunidade, eu tentaria os dois. Vou Tentaria os explicar por dois, quê. sim. Não, por quê? Porque os dois jogadores estão sem clube. O Vieto encerrou seu contrato lá com o Al Hilal, não renovou. Inclusive, o Al Hilal fez grandes contratações, está acertando com o Marco Verratti para ser o volante lá. Eles estão investindo muito alto e não renovaram com o Vieto. O Vieto tem um estilo muito parecido com o da Arrascaeta, assim, de posicionamento em campo, de poder trabalhar como segundo homem ali no ataque, ser esse meia que vem de trás.
O Vinhedo tem essas características. Eu só acho ele mais ofensivo do que o Lanzini, É, né? Ele é bem mais ofensivo, bem mais ofensivo. Então, se o Flamengo tivesse oportunidade, por que não os dois? Por que não testar? O Flamengo não vai gastar valor de transferência. Deve gastar com luvas ali, prêmio de assinatura de contrato e salário. Então, poderia sim dar uma chance aí para os dois. Não teria algum problema. São argentinos. O Sampaoli teria facilidade de trabalhar ali com ambos atletas. Então, eu acho que seria válido para o Flamengo tá aproveitando essa oportunidade de mercado e tentar fechar essas duas contratações. A janela se fecha amanhã, no dia 2, vai acabar todos esses rumores, todas essas especulações. Mais ou menos, né? Porque como os dois não têm clube, eles poderiam permanecer, mesmo com a janela fechada, essa negociação pode se arrastar e tudo mais. Não, eu Não tem falo necessidade de fechar com os dois. Mas em nível de rumor, sim, você está falando, acaba. Só para de explicar para quem está transferência de clube para assistindo. clube, Sim. não teria mais essa situação. Então, é uma oportunidade boa de mercado, o Flamengo tem tempo para estudar, mas eu acho válido. Acho válido ali opções ali para tá substituindo o Arrascaeta. São jogadores que já tiveram sucesso em algum determinado momento da carreira. O Lanzini jogou na Premier League, já foi titular do West Ham em algum momento da carreira. O Vieto passou por clubes espanhóis, foi comprado por... Ele começou no Racing, foi comprado pelo Villarreal, depois foi vendido a 20 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Então é um jogador que em algum momento se destacou para valer essa quantia. Então eu vejo uma boa oportunidade de mercado para o Flamengo estar contratando esses dois atletas. Seriam boas Fechamos? aquisições, de fato. Fechamos? Fechamos. Vamos ficar aqui na torcida, que o Flamengo consiga fechar com os dois, né? Isso. Galera, deixa o seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.